Boa noite, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com a vida de cada um de vocês. Irmãos, vamos abrir a Bíblia lá em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 1, e a palavra do Senhor nos diz: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, essa é a tua palavra que é viva, é eficaz. Que a tua palavra venha ferir os nossos corações essa noite, Pai. Nos faça ver a glória, a beleza e a majestade do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos faça ver a grandeza do chamado e da realidade que é o nosso batismo, Pai. Para que a gente possa viver vidas piedosas e que glorifiquem ao Senhor verdadeiramente. É no nome do teu Filho amado Jesus Cristo que eu te oro e agradeço. Amém. Amém. Meus irmãos, há um tempo atrás, no Twitter, que é onde nascem todas as discussões inúteis, né? Surgiu uma discussão que eu achei bastante curiosa. Começou com a pergunta: com que frequência você pensa no Império Romano? E aí, quando as pessoas começaram a discutir, a gente descobriu que, curiosamente, as pessoas pensam com alguma frequência do Império Romano, né? As pessoas, elas parecem ter alguma fixação. Eu fui parar para pensar, e eu descobri que eu pensava com alguma frequência também no Império Romano. Porque, afinal, é o contexto onde todo o Novo Testamento foi escrito, né? E aí, quando a gente estuda, vai se aprofundando na palavra, nos contextos, a gente acaba pensando uma coisa ou outra. Mas é curioso porque essa pergunta nos faz pensar sobre como muitas vezes a gente pensa e ocupa a nossa mente com coisas que talvez não tenham tanta importância. É pensando nisso que eu queria fazer uma pergunta parecida para você nessa noite. Com que frequência você pensa no seu batismo? Qual que é, para você, a importância de você ter sido batizado? Quando você pensa sobre isso, qual que é a importância de você ter sido batizado, de você ter passado por esse rito? Veja bem, meus irmãos, todos os dias quando você acorda, é uma nova oportunidade que você tem para glorificar a Deus. É uma nova oportunidade que você tem para viver aquele dia para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E talvez você acorde e comece o dia com a sua higiene matinal, escova os dentes, penteia o cabelo, né? Dá uma arrumada ali. E aí, você provavelmente também lava o seu rosto. É nesse momento, nesse singelo ato de lavar o rosto pela manhã, que Martinho Lutero nos chama e nos faz pensar que é o momento adequado para a gente lembrar do nosso batismo. Olha o que Lutero nos diz. Sempre que você lavar o rosto pela manhã, lembre-se do seu batismo e a quem você pertence. Vá e viva de acordo. A sabedoria na frase de Lutero é o chamado a nós meditarmos e pensarmos diariamente a quem nós pertencemos. A quem nós pertencemos. De fato, esse ano a gente está pensando um pouco sobre isso, né? Totalmente dele. Esse é o tema que nós estamos meditando esse ano aqui na igreja. E nesse mês especificamente a gente está trabalhando um subtema que é
o da consagração, de viver uma vida consagrada ao Senhor Jesus, de viver uma vida consagrada a Deus. E quando eu penso em uma realidade de viver uma vida de consagração, essa consagração, estar consagrados ao Senhor, começa na realidade do batismo. Começa justamente nesse rito, porque o batismo, meus irmãos, não é algo que nós fazemos para Deus. Mas antes, o batismo é de alguma maneira algo que Deus faz em nós. Eu gosto de dizer que o batismo é o sacramento em que Deus reivindica posse sobre nós. Em que Ele reivindica posse sobre os seus filhos. Quando a água cai sobre nós, é como se Deus estivesse declarando ao mundo que agora nós somos totalmente dele. Que agora nós somos seus filhos. Mas a importância do batismo não está apenas nesse dia em que nós fomos batizados, como os nossos irmãos aqui foram hoje. Mas essa realidade do batismo é uma realidade que tem que ser vivida todos os dias, tem que ser vivida diariamente. E consagração é isso. É o fato de saber que nós já fomos consagrados, já fomos separados por Deus no nosso batismo. E todos os dias nós devemos pensar nesse batismo e viver de acordo com ele. E nesse texto aqui de Romanos, Paulo está nos fazendo pensar um pouco sobre isso. Veja bem, Romanos é a carta onde Paulo diz mais claramente e mais profundamente sobre a graça de Deus em Jesus Cristo. Ele começa a sua carta dizendo que todos nós pecamos, somos pecadores, estamos destituídos da glória de Deus, estamos afastados de Deus, e não tem nada que a gente faça, não tem nenhuma obra que a gente possa fazer, não tem nenhuma obediência nossa pode nos fazer a chegar ao Senhor. Nada que a gente faça faz com que a gente possa chegar a Deus. Mas Paulo nos dá a boa notícia então, de que Jesus Cristo é o próprio Deus que veio até nós. E Ele, sendo o próprio Deus que veio até nós, morreu uma morte de cruz, para que todo aquele que nele crê, para que a gente crendo nessa morte, crendo nessa mensagem, agora a gente pudesse ser justificado, e agora a gente faz parte do reino de Deus, pela graça. E então, quando a gente pensa nisso, nessa mensagem da graça do Senhor, tem uma pergunta que provavelmente você já se fez. Tenho certeza que todo professor de escola dominical, presbítero e pastor que está aqui já se fez essa pergunta também, né? Se a gente é salvo pela graça, a gente não pode fazer nada para a nossa salvação. Então quer dizer que a gente pode sair pecando à vontade? A gente pode viver do modo como a gente quer? E veja, meus irmãos, essa é a pergunta que Paulo começa fazendo, né? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Será que é isso? E a resposta é não. Porque se eu sou salvo pela graça e sou salvo do pecado, por que eu vou continuar vivendo no pecado? Mas a resposta que Paulo dá aqui, de maneira prática, é bem parecida com a fala de Lutero. Olhe para o seu batismo. Você não sabe que aqueles que são batizados em Cristo Jesus agora vivem de outro modo? Se você já foi batizado, então essas coisas do pecado não te convêm mais. E agora você é chamado a viver uma vida de consagração. É por isso que nessa noite eu queria meditar a partir desse trecho sobre 3 verdades sobre o batismo que você precisa relembrar diariamente. 3 verdades do batismo que você precisa colocar no seu coração e que você precisa meditar sobre elas. A primeira delas é de que o batismo é um sinal da sua aliança, da sua união com Cristo. Veja o que Paulo diz. Vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? A ideia aqui no texto em grego, meus irmãos, da ideia da expressão batizados em Cristo, traz uma ideia de uma incorporação. No sentido de que
Ser batizado em Cristo é ser também incorporado em Cristo, é entrar no domínio, na esfera de Cristo, ser colocado dentro dessa esfera de Cristo. É aquilo que na teologia reformada a gente fala que é a nossa união mística com Cristo, de que agora o crente e Jesus Cristo tem uma união tão indissolúvel, que a vida dele está em nós, e a nossa vida está nele, e as nossas vidas estão ligadas. A gente também diz que o batismo, então, é um sacramento. E a gente define um sacramento como um sinal visível de uma graça invisível. E quando a gente pensa no sinal visível, o sinal visível é a água, né, que cai sobre nossas cabeças. Mas o que é a graça invisível do batismo? É justamente essa união com Cristo. Quando a gente pensa sobre o nosso batismo, o que ele significa? O que ele simboliza? Para o que ele aponta? Ele aponta para essa realidade espiritual em que agora nós estamos unidos com Cristo. E Paulo reforça essa ideia em outros textos, como por exemplo, lá em Gálatas 3:27, em que ele diz: porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. A ideia de que aqueles que foram batizados em Cristo, agora têm Cristo neles, estão revestidos de Cristo. É a realidade colocada diante de nós, meus irmãos. E que nós agora precisamos lembrar que nós temos a vida de Cristo em nós. E toda a vida cristã de consagração começa com isso, com o fato de que agora Cristo vive em mim. Cristo vive em você. Mas repare, eu não estou dizendo aqui que nós somos unidos a Cristo pelo simples fato do batismo. Ou que o batismo nos une a Cristo numa espécie de fórmula mágica, enquanto a água cai sobre nossa cabeça e o pastor diz: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, independentemente de você ter fé ou não ter fé, você agora é salvo, ou agora você está unido a Cristo. Não. A gente não crê dessa forma. Mas a gente também não crê que esse rito não significa nada, não simboliza nada, não tem nenhum efeito espiritual. Nós cremos que existe uma promessa aqui. A promessa de que aqueles que são batizados estão unidos com Cristo. E aqueles que participam disso e demonstram fé no seu coração, fé na mensagem do Evangelho, que esse batismo representa, mesmo que talvez você tenha sido batizado na criança, existe um efeito espiritual nesse batismo. E agora você é declarado pertencente ao Senhor. Então, meus irmãos, quando a gente pensa disso, a gente aprende que nós temos que tirar proveito desse sinal. Temos que tirar proveito desse símbolo, na medida em que a gente abraça com fé diariamente aquilo que ele representa, aquilo que ele significa. E ele representa a nossa união com Cristo. E quando eu penso que o batismo, então, significa e representa essa realidade de que nós estamos unidos com Cristo, eu não consigo não citar aqui o dia em que o Senhor Jesus foi batizado. O dia em que ele foi batizado ali no Jordão, por João Batista, e ali a água cai sobre a cabeça de Cristo, e então o Espírito Santo, em forma de uma pomba, recai sobre Cristo, e a gente ouve uma voz do céu, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Este é o meu Filho amado em quem me agrado. A realidade tão poderosa de que Jesus Cristo é aquela pessoa eterna da Trindade, é o Filho eterno de Deus, e que Deus se deleita e Deus se agrada na pessoa de Jesus. Mas quando eu penso então na realidade do batismo, e que o batismo é um chamado para a gente estar unido a Cristo, cada batismo é também, de alguma maneira, a gente reviver aquele momento que Cristo viveu, em que a água cai sobre nós, e é como se o Pai estivesse agora clamando do alto, dizendo: você é o meu Filho amado, em quem me agrado.
Você que se batizou essa noite, você é um filho amado do Senhor em quem Deus se agrada. Você que já foi batizado em algum momento da sua vida, você é o filho amado do Senhor em quem Ele se agrada. Porque, meus irmãos, não existe bênção maior nessa vida do que a bênção de estar unido a Cristo. Porque, veja bem, você não é amado por Deus porque você é bonitinho. Nem porque você é inteligente, nem porque você faz coisas corretas diante de Deus, ou por suas obras, ou por sua obediência. Você não é amado por Deus porque existe algo em você que seja digno de amor em si mesmo. Mas você é amado por Deus porque desde a eternidade Deus escolheu você e te uniu a Cristo. E porque você está agora unido a Cristo, você é amado por Deus. Porque Deus ama a Cristo e você está em Cristo, agora Deus te ama assim como Ele ama Cristo. Essa é a verdade do Evangelho, essa é a verdade de como nós podemos ser objetos do amor de Deus. Deus nos ama porque Ele ama Jesus e porque Ele ama Jesus. E você, se você tiver fé nessa mensagem, você está unido a Ele e agora Deus também tem um amor eterno por você. É isso que significa estar unido a Cristo. É a gente se tornar agora objeto do amor eterno do Pai. E o batismo nos lembra disso, de quem nós somos em Cristo, de que agora nós fomos adotados. Outro significado do batismo é que agora o Espírito Santo habita em nós. Do mesmo modo como o Espírito Santo caiu sobre Jesus no dia do seu batismo, nós também temos o Espírito Santo habitando em nós, e é o Espírito Santo que nos lembra do significado dessas verdades eternas da adoção. Nessa mesma carta, no capítulo 8, versículo 15, Paulo vai dizer: porque vocês não receberam o espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai! O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O que eu estou tentando explicar, meus irmãos, é isso. O batismo te lembra que pelo Espírito Santo você pertence a Cristo, que a sua vida está unida a dele e que agora você é um filho de Deus. Você é um filho de Deus e que agora esta é a sua identidade. É isso que significa estar e viver numa união com Cristo. E é dessa verdade que vai brotar, então, as outras duas verdades que o texto vai implicar aqui para nós. A segunda verdade sobre o batismo que a gente precisa relembrar todos os dias é que o batismo é a marca de quem já morreu em Cristo. O batismo é a marca de quem já morreu em Cristo. Porque o texto não diz apenas que nós somos batizados em Cristo, mas que por isso nós somos batizados na sua morte. Todo o contexto aqui então está apontando para a realidade de que se agora estamos em Cristo e estamos unidos em Cristo, em alguns sentidos nós agora estamos mortos. Mas em que sentido estamos mortos? Lembre-se que Paulo então está tentando responder a seguinte pergunta: se eu sou salvo pela graça, significa que agora eu posso pecar à vontade? E a resposta obviamente é não, porque agora você já está morto para o pecado. Ele diz: como viveremos do pecado, nós que já morremos para ele? A morte aqui para o pecado, meus irmãos, não significa então a ausência de tentação e nem imperfeição moral nesta vida. Mas significa que o pecado perdeu o seu senhorio sobre nós. O cristão ainda luta contra o pecado, mas não está mais no domínio do pecado. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, Paulo diz. Fomos sepultados. E o sepultamento, então, é a confirmação da morte. Ninguém sepulta alguém que ainda está vivo. Pelo menos eu espero que ninguém sepulte a quem ainda está vivo, né? Mas Paulo está dizendo que tem uma ruptura. Existe um velho homem
Existe um velho homem que é inclinado para o mal, um velho homem que é inclinado para o pecado. E há uma escravidão do pecado sobre a vida desses homens. Mas agora, todos aqueles que estão em Cristo, essa escravidão do pecado não existe mais sobre a vida do cristão. Ele agora não vive mais no domínio do pecado, mas vive no domínio de Cristo. Imagine que você era um escravo liberto. E dia depois da sua liberdade, você está lá andando na rua e encontra com seu antigo senhor, com seu antigo dono. E aí, o seu antigo senhor começa a brigar com você. Volte para o seu trabalho. Estou precisando que você vá lá e volte. Esse senhor, ele pode gritar contra você, ele pode te ameaçar, ele pode te seduzir. Mas ele não tem mais autoridade legal nenhuma sobre você. E é essa a verdade que a gente é chamado. Você pode olhar para esse Senhor e gritar: ei, você não manda mais em mim, eu estou morto para você. É isso que Paulo está nos ensinando, que se agora nós fomos batizados em Cristo, nós lembramos dessa morte, estamos mortos com Cristo, nós não vivemos mais para o pecado. Lembrar do seu batismo deveria então te fazer resistir ao mal. Porque a vida cristã é um chamado à renúncia. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Viver uma vida consagrada, uma vida em que honramos o nosso batismo, é abraçar a morte de Cristo na renúncia ao pecado. Veja bem, essa não é uma mensagem que está na moda hoje em dia, né? Viver renúncia. Negar-se a si mesmo. Porque a renúncia, meus irmãos, é fazer morrer a nossa vontade pecaminosa. O caminho do discipulado de Jesus é o caminho em que dia após dia nós somos chamados para a morte, para lutar e combater o nosso pecado. Morrer em Cristo, então, significa que o pecado não define mais a sua identidade. Na sua luta contra o pecado, você é tentado a querer colocar o pecado como aquilo que te define. E você muitas vezes se define pelos seus erros, pelas suas falhas, pelo seu pecado. Mas o batismo te lembra, sim, você ainda luta. Sim, você ainda sofre a tentação, mas essa luta, essa tentação, esse pecado não define mais você, porque agora você está morto para o pecado. Você morreu para o pecado em Cristo, assim como Cristo morreu naquela cruz por você, pelos seus pecados, agora você também está morto para o pecado. Se você morreu com Cristo, você não precisa mais buscar vida nas coisas mortas. Negar-se a si mesmo, gente, é renunciar às promessas falsas de satisfação que o pecado faz. Porque o pecado vai te prometer que você vai ter satisfação nele por meio de reconhecimento, por meio de prazer, por meio de conforto, por meio de controle, por meio de aprovação. Mas essas coisas, no fim das contas, são morte, porque satisfazem apenas a carne. Você vai ter ali 1 minuto de satisfação e depois o vazio vai continuar. Por que buscar vida em um reino do qual você não pertence mais? Se você está em Cristo, se você morreu com Cristo, estas coisas não têm mais valor. Se você morreu com Cristo, Cristo te justificou. Então você não precisa mais justificar a si mesmo. A gente vive tentando o tempo todo provar o nosso valor, né? Até mesmo às vezes dentro da vida de fé, até mesmo dentro da vida da igreja. A gente se mede pelo nosso sucesso, pela nossa reputação, pela nossa performance espiritual. Quem ora mais, quem grita mais, quem fala mais alto, quem aparenta mais fervor. Muitas vezes a gente tenta desesperadamente justificar
a nós mesmos por meio da nossa obediência, achando que por meio da nossa obediência a gente vai comprar Deus. Mas se nós estamos mortos em Cristo, Cristo nos justificou e a gente não precisa mais buscar essas coisas. Porque nós já fomos justificados. Se você está em Cristo, você não precisa provar mais nada para ninguém, porque Ele morreu por seus pecados e ressuscitou para a sua justificação. E viver o batismo não é constantemente lembrar de cada uma dessas verdades e deixar com que essas verdades vão descendo ao seu coração, é lavar o seu rosto pela manhã, como dizia Lutero, e olhar no espelho um homem morto. E agora sair nessa batalha contra o pecado, porque agora você já está morto. Mas existe ainda mais sobre aquilo que o batismo nos ensina. E a terceira verdade que eu quero trazer para o seu coração a respeito do batismo é de que o batismo é um chamado para a nova vida. É um chamado para viver essa nova vida. O versículo 4 nos diz: fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também em nós andemos em novidade de vida. Se o batismo é um sinal da nossa união com Cristo, não é apenas no sentido de que em Cristo nós morremos, mas que agora a gente tem uma nova vida também. Nós renascemos, nós também ressuscitamos com Cristo. E essa nova vida que a gente é chamado a viver é a vida do Cristo ressurreto. E nesse versículo aqui, Paulo está condensando um rico tema bíblico. É o fato de que a ressurreição de Jesus marca agora um novo começo na história. É o fato de que Cristo está fazendo nova todas as coisas. Cristo está trazendo a cabo uma nova criação. E a sua ressurreição é a primícia, é o início dessa nova criação. Essa nova criação que Deus está fazendo e que Deus está trazendo todo mundo e todo o universo à restauração de todas as coisas. E essa nova criação já foi inaugurada quando Jesus Cristo saiu do seu túmulo. A nova criação foi inaugurada e já começou. Ele é o início disso. O seu corpo ressurreto é a primícia de toda a ressurreição. E a gente é chamado a viver entre esse já e o ainda não. Porque não é uma realidade que ainda foi cumprida, porque um dia ainda Cristo vai voltar. E quando Ele voltar, Ele vai completar toda essa obra. Mas entre esse já e o ainda não, existe a nossa vida de santidade. E Paulo aqui, ao lidar e falar dessa nova vida desse jeito, Paulo está definindo a santidade, a nossa vida de consagração, como uma espécie de antecipação da vida futura. Essa vida do futuro que nós seremos quando ressuscitarmos em glória, esse novo homem que é o homem ressurreto e que Cristo é esse homem, é agora o chamado que a gente é chamado a viver aqui agora. De alguma maneira a santidade é trazer do futuro para essa realidade, por meio do Espírito Santo que habita em nós, aquilo que nós seremos plenamente em Cristo. A igreja tem que viver como uma antecipação da vida espiritual em que todos nós, nesse corpo, estamos participando dessa vida futura. Então, o batismo nos chama a essa união com Cristo, em que morre o velho homem, e agora nós somos habitados pelo mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. E agora, essa nova vida de Jesus é a vida que habita em nós e nos faz agora querer santidade, querer ser santos. Meus irmãos, quando a gente pensa em santidade, em consagração, a santidade ela é como uma moeda de duas faces. Existem duas faces, dois lados da moeda da santidade. Um lado é a mortificação para o pecado, essa morte. O outro lado da moeda é o florescimento dessa nova vida. E às vezes a gente pensa em consagração
E pensa muito fortemente nesse aspecto negativo, que é negativo no sentido de que nós estamos negando algo em nós, nós estamos fazendo morrer a nossa velha natureza. E a gente pensa em santidade muitas vezes apenas nesse aspecto de que nós estamos abrindo mão e renunciando coisas. E isso é importante, faz parte. Mas existe o outro lado da moeda de que agora a gente tem uma nova vida para exercitar também. A gente tem uma nova vida que a gente precisa agora aprender e abraçar pela fé. Essa vida precisa ser exercitada dentro de nós. A gente precisa abraçar essa ressurreição, essa realidade futura e treinar a nossa mente, o nosso coração para fazer com que essa vida agora brote em nós também. Eu quero que você imagine uma criança órfã que vivia num abrigo e que ali ela precisava lutar para se alimentar, não tinha carinho nem amor de ninguém, e aí vivia naquela luta ali. E um dia, muito feliz para aquela criança, ela é adotada. Agora ela tem uma nova família, um novo pai, uma nova mãe. Eles levam essa criança para casa, eles a alimentam, eles a ensinam. Mas nesse primeiro dia que ele está ali, depois do café da manhã, aquela criança tem ali um impulso de querer pegar alguns pães e esconder dentro do bolso. E aí os pais dessa criança, então, descobrem que ela está fazendo isso e perguntam: por que você está escondendo os pães dentro do bolso? E ela diz: eu não sei se eu vou ter comida amanhã. Eu não sei se eu vou conseguir me alimentar, ou se vai ter alguém que cuide de mim. Então esses pais vão precisar pegar essa criança e dizer: não, você não é mais órfão, você agora é nosso filho, agora nós cuidamos de você. Essa imagem é o que nós somos muitas vezes. Nós fomos adotados, nós fomos chamados a uma nova natureza, a desfrutar uma nova realidade de comunhão com Deus. Mas às vezes a gente é como essa criança que quer roubar os pães, porque o coração ainda está sendo treinado a aprender a viver agora como alguém que tem pai nesse mundo. Percebe então, meus irmãos, que essa nova natureza, ela nos é dada pelo Espírito Santo, mas nós precisamos abraçar e encarnar essa realidade dentro de nós. São as virtudes de Cristo que nós precisamos exercitar. É nesse sentido, então, que andar em novidade de vida é ouvir o chamado de Deus e agora exercitar uma nova natureza. É fazer morrer a mentira, para que agora a verdade esteja em nossos lábios. É fazer morrer a inveja, a maledicência, o ódio no nosso coração, para que agora o amor seja a medida das nossas atitudes. É fazer morrer a lascívia, a prostituição, para que agora a gente viva a pureza que Deus quer. É sempre descartar algo para abraçar algo novo. Paulo usa a imagem de que a gente tem que se despir do velho homem e depois se vestir de Cristo. É a imagem que ele usa lá em Efésios. Andar em novidade de vida é também abraçar novos amores. Antes você amava a si mesmo, amava os seus vícios, os seus pecados, mas agora o Espírito Santo te chama a um amor renovado pelo Senhor, a você ter novas afeições, a você ter um amor renovado pela palavra do Senhor, pelas coisas do Senhor, pela comunhão, pela vida em igreja, e deixar o seu coração de pedra ser transformado em um coração de carne. Andar em novidade de vida é a gente agora ter novas capacidades. É saber que agora a gente pode ser obediente sim ao Senhor. E a gente pode obedecer a Ele, aos seus mandamentos, algo que antes você não podia, porque agora o Espírito Santo está em você e te leva agora a viver uma vida de obediência. Sim, essa obediência não vai ser perfeita, mas você pode viver, você pode obedecer, você pode lutar. E o Espírito Santo está te ajudando. É você ter novas capacidades, porque agora o Espírito Santo te capacita e te chama para poder pregar o Evangelho.
E você é capacitado, mesmo que você ache que não é, mas você se colocar à disposição do Senhor, colocar a sua boca à disposição do Senhor e começar a falar de Jesus, você vai ver que sim, o Espírito Santo te capacita. O Espírito Santo te capacita agora a colocar seus dons, seus talentos em serviço ao Senhor. Em serviço à igreja e à comunidade de fé. Porque Ele te capacita e Ele te deu dons. Sim, você tem dons, mesmo que você ache que não tem. Você tem dons e você é capaz de fazer alguma coisa. Andar em novidade de vida é a gente ter um novo propósito. Porque antes o seu propósito era simplesmente viver por si mesmo e viver para si mesmo. Mas agora você é chamado a viver para a glória de Deus. Você tem um novo propósito de vida. Andar em novidade de vida é ter uma nova esperança. É a gente saber que aquele que começou a obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Saber que a nossa esperança não está só nesse mundo, só nessa vida. A nossa esperança está além dessa vida, está além da nossa própria morte. A gente é chamado a lembrar que nós somos chamados a viver a nova criação do Senhor. E Jesus já começou isso. Viver o batismo é nos lembrar de viver essa verdade todos os dias da nossa vida. Lembrar que nós não somos mais órfãos e que agora a vida de Cristo vive em nós. É por isso que eu queria terminar fazendo algumas aplicações importantes. A primeira aplicação, o primeiro chamado, na verdade, é para esses irmãos e irmãs que se batizaram essa noite e que também professaram sua fé aqui. Queria dizer para vocês, meus irmãos, que esse é apenas o primeiro passo. Mas é o passo fundamental. É o marco zero da vida cristã. E a minha fala para vocês é: persista nesse caminho. Persista. Você deu o primeiro passo, mas agora existe uma caminhada longa. Uma caminhada que vai até a eternidade, se Deus quiser, não é? E você é chamado a persistir e a lembrar do seu batismo todos os dias. Todos os dias. Mas a segunda aplicação que eu queria fazer é para você aqui que já foi batizado há mais tempo. Não é? Você que já foi batizado há mais tempo e que talvez você não tenha meditado ou não medite o suficiente sobre essa realidade da sua vida. E talvez você esteja capengando na sua realidade espiritual, porque você não leva a sério esse compromisso que foi feito. Você foi batizado. Você professou a sua fé e reafirmou o seu batismo. Caso já tenha sido batizado na infância, né? Então você já é consagrado. Você não precisa de um novo momento de consagrar sua vida a Jesus, porque você já foi consagrado no ato do batismo. Mas talvez você precise lembrar dessa realidade, dessa verdade de que você pertence a Jesus e passa a viver de acordo. Mas a terceira aplicação é para você que está aqui essa noite, não foi batizado, às vezes veio nos visitar, só para poder prestigiar alguém que veio se batizar. Eu queria te dizer que existe uma promessa nesse ato que foi feito essa noite. E essa promessa é a maior promessa da humanidade. É a promessa do Evangelho. É a promessa de que, diante do fato de que os nossos pecados nos separam de Deus, o próprio Deus em Jesus Cristo veio até nós, morreu numa cruz para nos salvar. E que todo aquele que crer nessa mensagem, todo aquele que crer nessa verdade, abraçá-la com fé, agora pode viver nessa novidade de vida e pode viver
todas as maravilhas espirituais que a gente falou aqui. E eu queria então te dizer que o batismo é o selo dessa verdade preciosa, que pode mudar a sua vida, e talvez você esteja prorrogando esse momento do batismo, né? Esteja dizendo para si mesmo, não estou preparado, eu não sei se eu quero me consagrar a Deus. Embora o batismo em si não opere salvação, meus irmãos, não é sem propósito que Deus nos chama a praticá-lo. Eu queria então te fazer refletir nessa noite, nessa promessa maravilhosa que o batismo representa para nós. E quem sabe você não pense nessas coisas, pense seriamente nessas coisas e também não queira participar dessa realidade. A gente tem um novo curso, uma nova classe, sendo abrida agora no mês de agosto, para aqueles que querem se batizar, para aqueles que querem se tornar membros da igreja, e talvez seja a oportunidade que você precise para também tomar essa decisão e deixar Deus te transformar por meio da sua palavra. Esse é o convite que eu tenho para você. Vamos orar, meus irmãos? Senhor, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua majestade. Que a tua misericórdia se renove sobre as nossas vidas, que a gente possa lembrar do nosso batismo todos os dias e deixar com que essa graça, essa maravilhosidade possa se manifestar dia após dia. Que a gente não se esqueça, Pai. Muito obrigado por aquelas pessoas que foram batizadas aqui hoje, que o Senhor faça com que elas perseverem naquilo que elas escolheram, na profissão de fé delas, e que a tua graça os faça chegar até o fim. Aqueles que já foram batizados, mas que se esqueceram dessas verdades, que o Senhor renove essas verdades no coração de cada um, para que eles possam viver essa realidade de maneira comprometida com o Senhor Jesus. Aqueles que estão aqui, que ainda não se batizaram, uma igreja genuinamente evangélica, Pai, que o Senhor derrame graça sobre entendimentos, faça ouvir e acolher essa palavra do Evangelho, que liberta, que transforma, que salva e também salva a vida de cada um deles. Quem sabe no final do ano não estarão todos aqui também, se entregando ao Senhor. É no nome do teu Filho Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém.